Bom, então boa noite para todos, né? Hoje é dia 15 de setembro de 2022, e nós vamos então ter a nossa palestra, nossa terceira palestra de comemoração do aniversário do GO, do segundo aniversário, e eu queria perguntar para todos se todos concordam com a gravação. Se há alguém que discorda da gravação. Então, nós precisamos que registre isso. Então, quem puder, escreva no chat, eu concordo, ou concordo com a gravação. Quem não, pode só levantar a mão, nós vamos colocar aqui em galeria, levanta a mão e a gente registra. Ok? Todos concordam? Eu também. Ok. Então podemos, bem-vindo aí para quem chegou depois, Marildes, Val, Valerinha, né? Eu vou colocar de novo em Não fale, destaque. Peraí, não volta o fale sem intérprete. colocar em Peraí, destaque. Isso. Destacar. só um minuto. Isso. Pronto. Eu aprendo. Eu vou aprendendo. Isso. Eu posso fazer também, Ricardo, se você Tá quiser. bom. Então, queríamos fazer a prece inicial. Quem que poderia estar fazendo a prece inicial, a gente põe aqui em destaque também. Eu queria Quem gostaria? convidar alguém, só um instantinho. Queria convidar o nosso amigo, ou a nossa amiga, Carol. Carol. Tá bom. Então, eu vou Ricardo, destacar. Aí tem que colocar a Carol, a Carol aqui do lado. a Andréia. Vou colocar aqui ela e eu vou sair. Agradecemos a todos que estão participando, pelo carinho, pela dedicação. Que boas energias estejam presentes nesse momento que nós estamos assistindo à palestra da Mônica, que a espiritualidade possa interceder pela Mônica e por todos nós aqui nesse momento, que possamos pensar positivamente, né? E deixar as experiências negativas de lado, nos esclarecendo, conversando sobre as questões dos surdos e que vocês possam refletir, todos nós possamos refletir e que nós sejamos abençoados, agradecendo a participação de vocês, dos intérpretes de Libras, também a Márcia pelo carinho, pelo convite, agradecendo a Deus Pai por esse momento de amor, de carinho, por tudo. E hoje nós começamos com a Mônica. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, Ricardo, você me destaca? Obrigada, Carol. Você me destaca primeiro.
Obrigada, Carol, minha querida, né, pela prece linda. Muito amor, Carol. Bom, eu sou Márcia, meu sinal é este. Estou muito feliz, mas muito feliz e emocionada com este momento agora, por ter todos vocês aqui no nosso grupo de estudos espíritas Ondas de Amor. Estamos comemorando nosso aniversário junto com amigos muito queridos, amigos que a gente conheceu faz pouco tempo, mas é um reencontro de vidas, porque todos nós somos espíritos eternos. E agradecemos ao Pai a possibilidade desse encontro, dessa vida, de todo esse amor, de todo esse aprendizado aqui. Então, agradeço a Mônica, querida, que aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho sobre a cultura e a realidade da comunidade surda, que muito admiramos, que muito respeitamos e que estamos aprendendo todos juntos. Então, agradecemos a Mônica, querida, a todos os amigos aqui do grupo de estudo das quintas-feiras e das segundas-feiras que estão sempre aqui conosco, nossos amigos do grupo de estudo da FEB, que estão aqui também, onde nós nos conhecemos lá. É uma honra muito importante todos vocês aqui agora para nos ensinar. Que Deus abençoe a todos, a todas as casas que estão aqui representadas, a todos os lares e todas as famílias. Então, temos gente de Santos, temos gente de Salvador, temos gente de todos os cantos, que lindo, de Brasília. Agradecemos também a Andréia, nossa amiga querida, intérprete de Libras, a Verônica também, né, que vai aqui nos ajudar a fazer a voz. É uma emoção muito grande. Bom, eu vou apresentar a Nica. Dentre as pouquinhas coisas que eu tenho tempo agora, o tempo é muito curtinho, então eu vou falar bem pouquinho da Nica, né, Nica? Mônica Tintori. Ela é conhecida como Nica. O sinal dela é esse. É esse aí, ó. Esse aqui. Não, é assim. O sinal da Mônica. Da Nica. Ela é surda bilíngue e ela é filha e sobrinha de surdos. Ela é pedagoga e ela é consultora, professora e tradutora de Libras. Ela é atriz e é produtora cultural. E a sua bandeira, né, da sua vida, seu amor, sua paixão, é a difusão da visibilidade das causas surdas na sociedade. Então, bem-vinda, Nica. Nica mora hoje em Foz do Iguaçu. Ela e Carol, queridas, muito obrigada. Amores, vamos lá. Vou saindo. Tchau, gente. Aproveitem a Nica. Olá! Alguns eu conheço, outros não. Que bom! Uma maravilhosa noite junto de vocês. E também é um prazer, mas uma responsabilidade enorme, né? Pelo convite para palestrar. Fiquei pensando a semana toda, junto com a Márcia, conversando. Então, sobre o tema, sobre liderança surda, mais a questão dos movimentos na doutrina espírita.
Então, primeiramente, queria parabenizar o grupo, esse grupo, né, que falta um sinal para esse grupo de estudo, né? Então, pode deixar que futuramente ele vai acontecer. Então, parabenizar também pela continuidade, pelo amor, dedicação, pelo trabalho maravilhoso de vocês. Eu lembro, 2 anos, né, o período de pandemia, um momento complicado, mas que Deus abençoe esse grupo e eu agradeço o convite. Então, o tempo urge, né? Então, quero também agradecer a Andréia por ter aceitado. Eu fiquei chamando, né, quem poderia me acompanhar, é claro, ouvintes, mas os surdos também precisariam estar participando aqui, interagindo. Não adianta eu falar de um tema sobre o surdo e não ter a participação dele. Somente eu sinalizar, não, que os outros também estejam participando, mostrando cada um a sua vivência e experiência. Então, nesse momento eu estou de blusa vermelha, tá? Desculpa, né? É Setembro Azul, mas o Setembro Azul está dentro do meu coração. Hoje, o tema, então, é claro, pelo mês de setembro, né, nós sabemos que no Brasil, né, em todos os estados, começa a comemorar esse movimento, essas manifestações, lembrando um marco histórico, né, dos movimentos surdos e as conquistas que aconteceram, né, e toda essa trajetória de vida do surdo. Então, no Brasil é feita essa comemoração, assim como no mundo inteiro, né? Mas para nós, mês de setembro é em relação ao surdo. Então, nós queremos dar nesse momento informações aos ouvintes, né? Para que vocês também possam participar da comunidade surda, né? Dar visibilidade e querer participar também, não é isso? Então, eu fiquei pensando nesse tema sobre liderança, né? A liderança surda. No início, eu comecei a pensar sobre uma frase histórica, né? Um antes e depois, um marco histórico. Então, de como entender todo esse processo da comunidade surda, que se refere à língua, à cultura, e como isso funciona dentro da sociedade, para depois a casa espírita, o grupo espírita entender e ter esse conhecimento e poder recepcionar esse surdo, né, e fazer as suas adequações necessárias. Então, o foco hoje é toda essa trajetória para vocês terem uma clareza melhor. Então, enquanto eu estiver sinalizando, vocês podem levantar a mão ou pelo chat, colocar o nome para poder fazer perguntas ou fazer alguma complementação, mas eu peço com carinho para que não se estenda, porque nós temos um tempo curto aqui, né? Porque, na verdade, a gente vai aproveitar essa interação, essas informações, os conhecimentos, né? E as expressões que cada um quiser se manifestar. Tudo bem? Combinado? Então, eu estou vendo pelo celular e também pelo computador, tá bom? Para poder fazer essa movimentação do próprio PowerPoint. Já vai trocar o Alguns sabem intérprete. que eu sou assim. Alguns sabem que eu sou assim. Pede para ela esperar um pouquinho, Andréia, que vai trocar. Vamos trocar? Isso. Já deram os 15. Aham. Deixa eu... Verônica. Ok. Verônica,
Muito obrigado pela presença também, por ter aceitado o convite de estarmos aqui juntas, trabalhamos juntas, né? Já estamos juntas há muito tempo e eu sinto saudade. E agora, nesse momento, ela vai interpretar aqui, fazer a voz. Então, hoje, eu vou apresentar para vocês um PowerPoint, mas espera um pouquinho, tá? As imagens, vocês vão só ver as imagens, não vai ser falado nada. Depois eu começo a sinalizar. Porque o surdo precisa primeiro visualizar, não adianta você sinalizar e apresentar a imagem ao mesmo tempo, tá bom? Primeiro a imagem. Ricardo. Depois, então, vão ter nós duas, vai ter o PowerPoint. Só para visualizar primeiro. Inteiro ou só essa primeira? Pode passar a outra. Isso. Deixa primeiro eles visualizarem. Espera um pouquinho, que ela está falando. Eles vão ler. Ok, todos já viram? Todos? Todos viram as imagens? Os surdos? Os surdos viram? Ok. Bom. Então, eu começo explicando de uma forma bem simples. Os surdos já sabem, né? Já conhecem a história dos surdos, da língua de sinais também, da comunidade surda, do Congresso de Milão. Alguns ouvintes não têm essas informações ainda. Então, eu podia pegar muitos materiais diversos para apresentar a história, né? Mas eu tenho dois personagens principais, esses dois aqui, que compõem essa história dos surdos. O primeiro é Leplé. Este, para o mundo surdo, tá? Leplé foi o pai dos surdos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele mesmo, havia uma preocupação com ele de acompanhar e entender o sujeito surdo. Quem era ele? Ele tinha várias pesquisas, vários estudos, né? Pessoas que também ele pesquisava de outras fontes, e ele começou a perceber que havia possibilidade da língua de sinais. Ela era importante para a aquisição do conhecimento, da questão cognitiva, de valorizar e dar o profissionalismo também para outras pessoas, ou seja, não ver o surdo como um pobre coitado, né? E que ele deveria somente oralizar. Ele também achava que haveria a oralização, mas era em segundo plano, né? O principal era o visual, era a língua de sinais. Na verdade, a palavra não havia essa denominação, língua de sinais. A palavra, não havia isso. Era gestualismo, somente isso, antigamente. Então, lá em Portugal, eles até usam língua de sinais gestual, né? Não é língua de sinais. É língua gestual portuguesa. Então, eles usavam a questão da mímica, dos gestos, né? De coisas mais iconizadas, vamos dizer assim, naquela época.
E então ele começou a observar isso, fundou no mundo o primeiro instituto em Paris para as pessoas surdas. Uma escola para as pessoas surdas. Foi a primeiro instituto. Outros países tinham também, mas não era público, né? Escola pública. E os surdos pobres, eles não tinham muito acesso, eles não tinham oportunidade. Mas Lepler não. Ele ofereceu essa oportunidade de ter uma escola pública para surdos. E que todos poderiam ter, né, essa oportunidade de aprender, de estudar. A escrita, não, era através da língua de sinais. Eles aprendiam a escrever também, mas a língua de sinais é que era a principal língua para a aquisição da escrita depois. E também a oralização e outras modalidades, né? Então, ele usava isso com bastante naturalidade. Em 1880, antes de 1880, tá? Que isso aconteceu. Nesse período, né? Muitos países aceitaram isso e copiaram também esse modelo educacional, né? Que o surdo também poderia ter essa oportunidade de estudar em escolas públicas, de ter a oportunidade que todos têm. Ok, mas ele queria entender o porquê que a língua de sinais oferecia isso para o surdo. Era a língua de sinais que dava essa identidade para ele. Não era um problema, né? Surdo, ele não podia ser só visto como uma visão clínica, né? Ele poderia estar junto com os ouvintes, junto com outras pessoas, normalmente, ter uma vida normal. Muito bem. E aí, em 1880, chegou o ano de 1880, no Congresso de Milão, um pouco antes disso, em 1877, 1876, Alexander Graham Bell, né, que vocês viram na imagem, ele já havia estudado a possibilidade de criar, inventar o primeiro telefone. Ele criou o telefone. E dentro da família dele havia uma pessoa surda. Tinha uma pessoa surda. Mas ele não aceitava a língua de sinais. Nem gestos. A mentalidade dele era o quê? Ele dizia que os gestos eram alguma coisa mais inferiorizada, mais atrasada, né? Toda a sociedade era oralizada, todos falavam, então tinha que acompanhar o mesmo processo das pessoas ouvintes, igual. Então tinha que acompanhar a sociedade. Libras, para quê? Né? Vai tornar a pessoa preguiçosa. Então, ele criou o telefone e participou deste Congresso de Milão. Ah, não, ele participou de um grupo, desculpa, ele participou de um grupo de estudo que tinham pessoas que também eram contra. E ali, então, combinaram, houve vários debates, né, sobre gestos, oralização, comunicação total, enfim, aí surge o Congresso. Em 1880, vários países da Europa, também os Estados Unidos participaram, né, desse congresso, lá na Itália. Milão, né, é uma cidade da Itália. Todos, então, foram para lá. E o Lepler, junto com os surdos, já, né, os surdos já formados, enfim, foram também participar, mas foram poucos.
poucos, houve uma participação, acho que de 67 pessoas, ou menos de 67 pessoas. Certo. E esse pequeno grupo defendia a língua de sinais. Mas nessa grande reunião, a maioria era contra. E aí se proibiu o uso de sinais a partir desse congresso, né? A maioria ouvinte proibiu e somente a oralização seria o necessário. Vocês acham que a oralização é boa ou ruim? Hoje, não tem como comparar naquele tempo, né, gente? Não é uma questão de julgamento. A gente precisa entender essa linha do tempo da história. Então, eu estou apresentando alguns registros, né? Não sou eu que estou dizendo, né? É minha opinião, ok? Então, o que acontecia? Nesse congresso, vocês vão ver a imagem de duas pessoas surdas sinalizando e duas pessoas... vocês viram essa imagem, né? E de duas pessoas conversando. Pode mostrar novamente aquela imagem? Isso. Tudo bem? Podemos tirar. Então, ok. Desculpa. Às vezes fica um pouco complicado, mas vamos lá. Vocês viram nessa imagem duas pessoas conversando em Libras e duas pessoas conversando oralmente. 4 pessoas surdas. Os 4 são surdos. Tá? Essa história, né, que já rola um século, né, quase um século de proibição, foi quase um século de proibição de Libras e o uso da oralização. Libras não, era língua de sinais, desculpa. Tá. Língua de sinais, ok. Porque naquela época não se usava Libras, era língua de sinais. Isso é normal, falou. Então, o mundo, todos os países, né, dentro da educação de surdos, era obrigada a oralização. Mas a Libras acabou? Se extinguiu? A língua de sinais se extinguiu? Não. Vários grupos fechados, né, usavam a língua de sinais. Haviam encontros entre esses grupos e eles continuaram a usar a língua de sinais. Então, aí se pensou o quê nesse tempo? A proibição. A sociedade, a educação, né, o surdo era obrigado a oralizar, mas eles faziam encontros em língua de sinais e aquilo parecia dar para esses grupos de surdo uma liberdade, um alívio. Isso significava o quê? Que se a língua de sinais não se extinguiu, ela faz parte do ser e apresenta e mostra o sujeito à cultura surda, o sujeito surdo à cultura surda, que tem a cultura surda. Então, havia uma dificuldade de provar isso. Então, esses grupos continuavam, né, num período de 1950 até 1960, por aí.
Então, começou-se a voltar bem devagar, esporadicamente, lá nos Estados Unidos. Começou o quê? Poxa, precisa continuar a língua de sinais? Alguns grupos estavam estudando a língua. Não, precisa voltar, nada de gestos, né? Isso não era admissível. Vai trocar o intérprete. Eu acho legal a Verônica falando. Ai, vai trocar o intérprete. Continuou falando. A concentração está maravilhosa. Então, lá nos Estados Unidos, né, teve um empoderamento, verbas, recursos foram ofertados justamente para a pesquisa, né? Maior liberdade também para o grupo, para a comunidade surda, né? E os pesquisadores começaram a descobrir que a língua de sinais era uma língua igual a qualquer outra língua oral. A língua de sinais sendo uma língua visual, né? Vocês ouvintes, né? Por meio do oral auditivo, e nós, através do visual, visual espacial, né? Podendo falar ou não, utilizar a oralização, né? O aparelho como um segundo recurso, sim, mas o que mais se destaca são as expressões visuais, expressões não manuais. Então, nesse momento, começou esse movimento nos Estados Unidos, na Europa, como se reivindicando uma libertação, o uso da língua de sinais. No final dos anos 80, começou realmente essa separação entre o oralismo e as questões da língua de sinais, onde ali também tinham a questão dos gestos, das mímicas, uma comunicação total. Então, era assim que iniciou esse processo da língua de sinais, através de uma comunicação total. Então, os surdos não precisavam mais se esconder, né? Então, a partir desse movimento, começou a iniciar várias associações de surdos. E aqui no Brasil, inclusive, também, né? Iniciou-se em 1987 a FENES, que foi a primeira instituição representativa dos surdos em São Paulo, e posteriormente nos estados. Então, em 1994, nesse movimento, o surdo poderia escolher se ele quisesse ir para o oralismo ou aprender a língua de sinais, se utilizar da língua de sinais. Então, iniciou-se também as escolas bilíngues de surdos. Mas, antes da questão do bilinguismo, a visão era uma visão diferente de hoje. Claro, porque nesse período a concentração era relacionada ao fato da surdez, uma questão clínica de aprender o oralismo, que o aprendizado das disciplinas não era por meio da língua de sinais, era uma questão de tratá-lo como uma educação especial, uma questão médica, um foco clínico, e não tinha qualidade em relação a essa educação. Mas foi uma conquista, né, que se iniciou de ver a língua de sinais nesse processo. Então, em 1994, a partir de 1994, nós tivemos o decreto de Salamanca, que trouxe a inclusão. E a inclusão iniciou aí na década de 90, 2000, né, com alguns problemas, porque
eles queriam fechar as escolas de surdos e colocar todos num processo de inclusão, mas ali não havia metodologia, não havia estratégias onde o foco seria as características próprias do surdo. Parece que estava voltando novamente à questão do ouvintismo. E aí, nesse período de 2000, né, a partir, é claro, né, na década de 90, 2000, com a FENES, a Federação Representativa do Surdo, e o INES, que foi criado em 1857, quero deixar bem claro, 1857, a criação do INES. Então, olha todo esse processo de sofrimento, né, dessas lutas, desses movimentos surdos, e a questão do bilinguismo, até iniciar o processo do bilinguismo. Então, para dar para na verdade, para o surdo, não é o bilinguismo de ditar a língua de sinais e o português, ele precisa saber as duas línguas, não é esse processo. O bilinguismo, no caso, ser bilíngue, ele envolve a questão cultural, a perspectiva da língua nesse processo, a identidade do sujeito surdo. Então, o Ricardo perguntou o que é o ouvintismo, né? Então, o ouvintismo, que é esse sinal que eu acabei de fazer. O ouvintismo no caso, obrigar, né, um modelo ouvinte, obrigar o surdo a seguir um modelo ouvinte, esquecendo da pessoa surda, esquecendo a visão mais clínica, né, da surdez, e esquecendo a pessoa surda. Quem é esse indivíduo surdo que utiliza a língua de sinais, que pode oralizar ou não, que tem a sua cultura? É como se mandasse, né? Inserisse nesse indivíduo as questões ouvintes, né? Por isso que é esse sinal. Tá bom? Relacionada às questões da surdez, pensando no surdo só relacionado às questões da surdez. Hoje, na verdade, nós temos um movimento surdo, né, que é diferente da inclusão. Não estamos falando que nós somos contra, que nós queremos a contrariedade da inclusão, não é isso, eu estou trazendo uma reflexão para vocês. Nós temos um grupo, né? Vocês viram pelo desenho, né, que o surdo pode oralizar sim, pode ouvir, tem uma surdez leve, pode ouvir, ele pode fazer o uso daquilo que lhe é confortável, né? Mas tem surdos que não conseguem e que precisam interagir e progredir também, conseguir ter as suas conquistas, precisam de uma escola própria de surdos. Eles têm direito a isso, eles têm direito de escolha. Então, onde nós vemos essas lideranças surdas? Onde nós podemos encontrá-las? A liderança surda é exatamente isso, é perceber o espaço do surdo, né? Que não é um espaço de opressão. É perceber que o surdo, né, que eu, enquanto surda, eu posso participar da sociedade de acordo com as minhas características, que é diferente da de vocês. Então, eu não posso aceitar os mandos, né, os demandos, os desmandos dos ouvintes em relação à minha pessoa, que sou uma pessoa surda. Vocês estão conseguindo me entender? Estão acompanhando o meu raciocínio? Pode passar o outro PowerPoint, o outro slide?
Ok? Tudo bem? Pode? Podemos trocar? Então, vocês viram essa dicotomia, né? As duas perspectivas. Então, eu expliquei. A Márcia levantou a mão? Perguntar? Não, na tela tá a Carol. É isso mesmo, Ricardo? Ou só eu que estou vendo a Carol? Não, não, tá a Andrea. E- Andrea. A Nica e a Andrea. Então tá, desculpa. Tá bem. Obrigada, desculpa, Podemos continuar, então? desculpa. Então, as duas perspectivas que vocês viram no slide, né? Nessa linha do tempo que eu apresentei para vocês, o bilinguismo muda de visão, né? Muda a concepção de uma clínico-terapêutica, né? De uma visão para uma visão cultural linguística. Mas antes já tinha também esse movimento, né? O Lepé fazia isso, ele começou esse movimento dessa visão cultural linguística, ele iniciou esse processo, né? Que foi interrompido pelo ouvintismo, né? E pelo Grambel, né? Pelo grupo deles. E aí, até hoje, nós temos essas discussões, essas questões, mas é menor, com certeza. Existe um grupo, sim, que não aceita, que não concorda com a língua de sinais. Como assim, língua de sinais vai excluir os surdos, né? Vão formar guetos, precisa estar interagindo com a sociedade, oralizando. Mas eu pergunto a vocês, o indígena, né? Bem, eu estou imaginando o que vocês vão me responder, mas o indígena, a escola voltada para eles é misturado com a gente? A educação deles é junto? Tem uma inclusão? Eles estudam? Alguns estão, eu estou vendo aí que alguns estão falando, não, não sei, não, acho que não. Olha, eu vou facilitar para vocês. As crianças, tá? Vou facilitar para vocês. As crianças, quando vão à escola, tá? Iniciam seu processo de educação. Nós sabemos que as crianças precisam ter um desenvolvimento completo em várias áreas, né? Vários elementos precisam estar participando. Então, eu vou pegar, por exemplo, o indígena, né? Uma criança indígena. Uma criança quilombola, tá bom? Vou pegar uma criança de família dos refugiados, uma família refugiada, tá? E vou pegar uma outra criança de uma família imigrante, tá bom? Ó, temos aí 4 situações, né? Não estou falando de surdo, não. Então, essas 4 situações, ali vocês conseguem entender, cada um, né? Cada uma tem características diferentes. Cada grupo desse tem suas características. Mas eles 4 não têm impedimentos quanto ao som. Então, essa visão é uma visão clínica, terapêutica, tá bom? E os surdos, com essa visão, são deixados de fora. Mas essas 4 categorias, esses 4 grupos, têm as mesmas culturas? Têm culturas iguais? Mesmo país, moram aqui no Brasil, tá? Os 4 têm a mesma cultura?
Não. Não, são culturas diferentes. É claro que a vida na sociedade, na Constituição, nós temos leis, nós temos toda essa legislação que é ofertada. Mas nós temos essas especificidades de cada um desses grupos. Então, nós sabemos, por exemplo, que dois desses são relacionados com terra. Os indígenas e os quilombolas, né? Os outros dois, refugiados e imigrantes, seriam quais? Dentro da escola, as dificuldades de aprendizado do português. Eu falo isso porque eu sou pedagoga e eu presencio isso. Eu faço estágio, né? E eu verifiquei isso. No Paraná, nós temos muitos refugiados. Nós temos isso aqui no Paraná. Então, a família não sabe português. Tá no mundo. Desculpa. A Verônica, família não isso. conhece o português. De novo, a família não sabe português, não fala o português. Não, problemas de guerra, né? E que tiveram no país deles e eles vieram para cá, né? Mas dentro de casa, por exemplo, eles não falam português, eles falam a língua do país deles. Entenderam? E dentro da escola, precisa ter uma sala de reforço, né, para aprender, para fazer com que eles aprendam português, para que eles acompanhem outras crianças. Eu pergunto para você, um surdo é diferente por causa da orelha dele ou por causa da visão clínico-terapêutica dele? Eu pergunto, para o surdo precisa de inclusão? Precisa do visual? Precisa da fala e precisa da língua de sinais? E depois, se ele quiser falar, ok. Porque agora eu vou apresentar para vocês. A Verônica vai ficar um pouco tranquila agora na voz. Falou. Deixa eu tomar um copo de água. Boa noite. Eu tô vendo algumas... Está dando eco. Tem que tirar o som do outro aparelho. Não, é só tirar o som do outro aparelho. Som do outro. Tira. Deixa só um com som. Só um minuto, porque deu um problema aqui na internet. Fechei. Tudo bem. E agora? Perfeito. Melhorou? Perfeito. Gente, 1 hora librando. 1 hora librando. Vamos lá, meus amores. Você está conseguindo me entender? Não, né? Eu gosto de fazer esse tipo de brincadeira. Eu chamo de brincadeira, porque alguns surdos, amigos meus, já vieram me dar bronca
Ah, por que que você faz esse tipo de coisa? Aí eu explico. É para mostrar quem sou eu e a minha escolha do bilinguismo. E bilinguismo não significa falar, tá? O bilinguismo, na visão cultural linguística da comunidade surda, é ler, escrever e sinalizar, porque a pessoa surda não é obrigada a falar, tá? Porque isso é o método ouvintista, ok? Do Graham-Bell, é ouvintista. Existem grupos de surdos que se denominam surdos que ouvem. Às vezes até meio estranho, né? Ouvir essa frase, mas realmente existe grupos de surdos oralizados que não usam a língua de sinais e, se sente confortável no seu espaço, na sua característica, enfim. Não é o meu caso. O meu caso, eu me identifico como surda, já falei, a Márcia falou aí, sou filha e sobrinha de surdo, tá? E cresci em escolas de ouvinte, no mundo de ouvinte, mas, aliás, transitando no mundo de ouvinte, na verdade. E 20 anos de pastorado do surdo, base da Igreja Católica, e depois, mas também meio a meio com o Espiritismo, para depois firmar no Espiritismo, né? E eu comecei na pastoral e, através dela, eu conheci políticas públicas pela saúde da surda, aos 16 anos de idade. Porque eu comecei a ter uma responsabilidade precoce por conta dos meus pais, então eu tinha que acompanhá-los em todas as situações, né? Pelo fato de falar, pelo fato de ouvir um pouquinho, e graças aos meus pais, ao incentivo da família, porque eu nunca fiz fono na minha vida, não. Eu respeito demais o estudo que fizeram e contaram sua trajetória, o sofrimento que eles tiveram, a maioria, né, tiveram com a fonoterapia, principalmente numa época em que a visão clínica terapêutica imperava, né? Hoje, infelizmente, nós temos legislações que determinam a obrigatoriedade ou, ao menos, o respeito, né, dos profissionais, tanto da fonoaudiologia quanto da especialidade na surdez, caso do otorrino, e respeitar a escolha e proporcionar flexibilidade. Diga, Ricardo. Não, tem uma pergunta aqui da Andrea no Tá, chat. Você lê? obrigada. Andréa Beatriz também. Para esse E- estudo, que não usa a Libra, como teria feito o acesso ao conhecimento? Só para diferenciar uma. Obrigada, Andréa. Então, eu já chego lá. Eu sei ler, sei escrever, sei falar, sei me expressar, mas eu sou 1%, ou até menos de 1% da sociedade surda aqui no Brasil que consegue chegar a esse patamar. Se não, 2% eu até me arrisco. O conhecimento da pessoa que não usa Libras, né, como eu já vi, determina vários fatores, porque cada caso é um caso. Isso que eu quis deixar claro desde o começo. É como eu falei do exemplo das 4 culturas, né? De como é que eu agrego essas culturas diferenciadas. E eu falo como pedagoga, mas agora estou falando como pessoa, como Mônica, como uma pessoa surda que transita aí no mundo de vocês e no mundo todo. É o meu mundo, né? É onde eu me pertenço, mas eu estou aqui nessa responsabilidade de passar para vocês esse entendimento, como vocês vão se encaixar aí. Como que eu vou saber se aquele estudo é oralizado, ele usa sua Libra, ele sabe ler, sabe escrever, ou, enfim, se dá aquele nó na cabeça, né? E você não saber como agir. Tanto socialmente, quanto dentro da casa espírita, que a gente vai pegar nesse foco aí para fechar, né, o nosso encontro. Eu cresci
proibida de usar a língua de sinais. Para começar, meu pai, surdo, não queria que eu reproduzisse o sofrimento que ele e minha mãe tiveram para mim. E como detectaram em mim, aos 6 anos de idade, a surdez, eu, a partir daí, comecei a usar o aparelho. Mas eu não fiz eu não fiz exame, fono, essa coisa, porque a própria fono chegou a informar a minha tia de que era só o incentivo familiar e colocar numa escola onde eu pudesse ler e escrever, e isso iria melhorar meu desenvolvimento. Porém, eu tive muita dificuldade na educação com compreensão e interpretação de texto, principalmente em figuras de linguagem. Porque você não tinha Libra, não tinha, né? Eu tinha que sentar à frente do professor, olhar a cara, tipo cara crachá, sabe? Cara crachá, com o professor, e entender. E eu detesto leitura labial, não sou craque em leitura labial. Eu estimulei o som, né, do aparelho, através do som, ou seja, o meu cérebro ele conseguiu assimilar a palavra e contextualizar. Então, é como se eu estivesse antecipando o que o professor ia falar, porque eu sempre li, eu sempre gostei de ler, coisa que é raro entre os surdos, né? Quem é surdo aí que pode falar, ele não pode falar por ele. Então, alguns aí que gostam de ler, se não gostam, ou tem dificuldade, enfim, porque é uma segunda língua, não é uma língua natural, porque a gente não tem a audição, né, para ter os fonemas, para ter, né, aquela coisa linear da língua portuguesa, né? Nós temos experiências individuais. Então, o que acontece? Só aos 13 anos de idade, eu passava raspando, né? Quando a gente fala na tampa mesmo, de nota, né? Quem ali, eu era ótima em gramática, mas interpretação, compreensão de texto, meu Deus, matemática sempre foi péssima. Eu nunca tive bom professor de matemática, mas enfim. Ciências, eu amava ciência, arte, perfeita. 10 em tudo, perfeita, em arte, né? Mas enfim. Com 13 anos, sétima série, né? Antiga sétima série, hoje é 6º ano, né? E veio aquela disciplina, o conteúdo, figura de linguagem. Pá! Deu aquele insight. Aí eu entendi tudo. Aí eu comecei a entender as pessoas falando metáforas, falando gírias, porque até então eu não entendia. Estava aquele gramaticalmente portuguesada mesmo. É que nem os imigrantes vêm aqui tentando falar tudo certinho, né? E os gringos vêm para cá e tentam falar português e está tudo meio errado, né? Então era meio assim também. Mas a partir dos 3 anos eu comecei a entender. Só que, nesse período, a minha mãe reencontrou a colega dela, porque ela estudou no convento de freira, só para meninas surdas, e estava tendo encontros mentais de surdos, né, de alunos. A Tereza está aqui, ela sabe disso, né? Encontro de surdos lá no colégio, né? No Instituto Santa Terezinha. E, então, sempre 4 domingos se encontram. E, para mim, foi um choque de realidade, porque só convivia com os amigos dos meus pais. Eu não tinha surdo da minha idade naquela época. Então, época não, eu sou jovem ainda, né? Naquele período. Né? Vou falar que você fala que estou numa outra encarnação, meu Deus, naquela época, né? E, então, eu julgava que o surdo da minha idade, 14, 15, 16 anos, sabia ler, sabia escrever. Não sabia o que precisava falar. Para mim não era importante. Mas sabia a língua portuguesa. E para o meu choque, não. Mesmo eu soletrando, porque eu sabia o alfabeto, sabia com sinais, não sabia tudo, mas sabia, era aquela coisa portuguesada, né? Aí você vai treinando e vai. Hoje já sou esperto em Libra, né? Fluente. E teve um rapaz, no seu 16 anos, que me convidou para comer um cachorro-quente ali na cantina, e eu não sabia o sinal. Na época era outro sinal, hoje é esse, né? Eu usei esse sinal de cachorro-quente. Aí eu, não sei, o que é isso, né? Soletra para mim. Ai, poxa vida. Au, 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 au. Ele só sabia a palavra do cachorro, mas não sabia a palavra do quente. Não sabia soletrar o quente. E aí eu, au, au, como assim?
Ah, vem cá. Aí ele me mostrou ali na cantina e tinha uma freira, né? Bilíngue, uma freira também educadora. Eu falei, não tá entendendo o que ele tá falando. Eu, né, oralidade, lá, primordial, enfim. Tá, cachorro quente. Mas você que tem uma manchura, não tem que finalizar, não? Ela me deu uma bronca, né? Eu falei, bom, meu pai não queria que eu aprendesse, né? Então, eu falei, ah, então tá na hora, ainda bem que tá aqui, né? Nesse período, olha como Deus é bom e a espiritualidade é porreta, né? Eu estava com crise de identidade aí, porque eu estava no cima do muro. O lado eu via que não me aceitava, porque eu sofria bullying, não tinha amigo, e o lado sul eu achava que eu era mentira besta. Porque falava, não sabia sinalizar, então para onde eu vou? Onde está meu mundo aí? Entendeu? Mas, graças a Deus, eu fui bem acolhida aí no Instituto Santa Terezinha, pelo padre Vicente, que era o primeiro padre surdo aqui no Brasil, já falecido, né, desencarnado, e ele me impulsionou. Aí eu tive essa base, né? Comecei esse trabalho há 14 anos ali na Igreja Católica. E começar a entender esse mundo, entender por quê. Mas demorou um pouquinho para aceitar do tudo, não saber ler e escrever, não saber entre aspas, né? Aí foi a pesquisa, políticas públicas, aí fui conhecendo, pesquisando, e aí hoje eu estou aqui, né? Eu sou uma das lideranças, né? Eu tenho uma liderança ali, no degrau de trabalho, porque tem outro personagem que está lá bombando lá em cima, lá na frente, me defendendo também, né? Mas aqui na liderança pura espírita, né? Sou uma das poucas que estão aqui, junto com a Verônica, junto com a Tereza também, a Andréia, né? E alguns outros estudos que não puderam estar aqui, mas com certeza vai estar vendo esse vídeo, em que começaram a trabalhar no espiritismo, exatamente pegando esses movimentos sociais que nós enfrentamos durante esse período para trazer para o movimento espírita. E é onde a gente vai chegar aqui. O grupo de estudo oralizado, cada um tem uma maneira de aprender, né? Cada um tem uma maneira de enfrentar o seu mundo. Vamos trocar, Andréia. Então, a gente respeita demais esse estudo que escolhe, não é zona de conforto, escolhe a sua identidade. Então, a gente tem que entender que da cultura toda vem a identidade. Então, a gente tem que tirar a visão clínica terapêutica, ela existe em torno da surdez, em torno do grau de audição, tá? Ela não vai focar na língua de sinais, entendeu? Mas ela também não vai interferir na escolha do sujeito de oralizar, de sinalizar ou de fazer as duas coisas. É clínica. Agora, já a questão cultural, independente do grau da surdez, independente de falar ou não, usa Libras, se pertence à comunidade surda, se sente sujeito, sabe? Estou aqui, representatividade, enfim. Então, a gente tem que deixar bem claro essas duas visões, tá? Isso em qualquer âmbito da sociedade, não só na parte educacional, mas especialmente aqui, no nosso caso, na casa espírita. A gente tem que entender isso, tá bom? Vamos passar para outro slide, só para poder, porque falta pouco para acabar. Gente, passou tão rápido, meu Deus! Você vê que eu falo alto, né? É típico de tudo. Aqui estão alguns movimentos. Pode passar para o próximo slide. Próximo.
Ok? Volta para mim, para a querida Andréia. Eu vou traduzir a frase, o texto, para vocês todos, ok? Todos vivem experiência visual. Portanto, requer uma pedagogia visual na evangelização e nos estudos do espírito. Não somente a presença do intérprete. Esse intérprete precisa ser espírito. Tá? O que isso quer dizer? Está bem claro aí, né? De tudo que eu falei até agora, a gente não é deixar de lado, a gente está sabendo que existe um grupo de estudos oralizados, que eles conseguem estar no meio de vocês, eles conseguem ter a estratégia deles, os recursos, né, assistivos deles, tecnologia, legenda, essa coisa. Aqui a gente está focando naquele grupo de estudos que precisam, vivem da Libra, vivem de experiências visuais, que a visão é o sentido principal. É o meu caso também? É o meu caso. Se a Andréia não estivesse aqui, eu teria uma dificuldade maior de comunicar com vocês, mesmo sendo oralizado. Porque eu não vou ficar aqui, tá, tentando olhar a boca de cada um, né? E vou ficar, Radica, tenta, pelo amor de Deus. Comigo não. Não dá. Eu já ia ficar agoniada, entendeu? Se eu estivesse presencialmente, sem muito barulho, conversar com a pessoa, eu consigo, não precisa da líder. Mas se tiver uma palestra ou um estudo, seja só entre estudos ou inclusivo, digamos assim, com um ouvinte, eu posso até entender a facilitadora, mas eu preciso da líder. Essa sou eu. Então, eu estou dentro desse grupo que vivencia experiências visuais, que a Libras é a minha língua primeira. Mesmo que eu esteja esperto na língua portuguesa, eu desenvolvi a língua portuguesa, é diferente. Porque com meus pais eu me comunicava com gestos. Porque com meus amigos, eu vou dizer para vocês, amigos de ouvinte, dá para contar num dedo quantos amigos de ouvinte eu tenho. Amigos, estou falando de colega, falando de amigos. Agora, amigos surdos tem mais. Porque são pares, né? Identificação, cultura, língua. Não coisa com os imigrantes, com quilombola, com indígena. Não estamos falando de território, estamos falando de cultura, de língua, dentro do mesmo país. Então, o que é que eu tenho que impor algo só porque a sociedade majoritária é aqui? Tá bom, mas a majoritária é aqui, mas eu sou assada. Então, vamos encaixar o assim no assado? Por que não? Porque é possível. A gente fala tanto de diversidade, mas a gente tem que entender como que essa diversidade é refletida. Como que ela... A inclusão, a palavra inclusão, mas inclusão para quem ou de quem? Entende? Quando se usa a palavra, a preposição, a gente não para prestar atenção. É tudo muito mecânico, né? Aí quando fala, mas o teto é importante. Vale, tem um teto. Legal, tem um teto, tá bom. Mas ele sabe o sinal de espírita? Ele é espírita, porque eu já tive experiência de chamar uma intérprete católica para uma palestra espírita. Eu até contei para a Márcia. Ela estava com medo do passe. Ela não acompanhou tudo para o passe. Então, ela tinha ideia dela que o passe era algo meio, né? Meu Deus do céu, vou ver alguma coisa aí, né? Então, mas aí a gente aceitou, tudo bem. O Júlio foi lá, recebeu o passe, normal, mas a Adriana foi lá interpretar. E o rapaz disse que não tem problema, porque ele não vai falar nada. Só pede para ele colocar a mão aqui em cima, que a gente já vai
abençoar. Tá bom? Ah, então tá bom. Então, assim, tem que ser espírita, tem que ter conhecimento espírita. O que eu falo? Tem que, a partir da casa espírita, o que deve fazer para adaptar para o estudo? É o que eu vou mostrar no próximo e último slide. Por favor, Márcia ou Ricardo, mostra o último slide. Ok? Traduzindo de novo. O movimento espírita, ele vem para somar, né? A diversidade, respeitando a especificidade de cada pessoa ou grupo. Então, saiba quem é o surdo ou a surda que chega até você na sua casa, o grupo espírita. Ele vai apontar a necessidade, a sua necessidade. Então, significa o quê? Vocês, ouvintes, tem um... só para te mostrar, né? Eu estou aqui os livros aqui. Eu tenho esse monte de livros aqui. Falando de inclusão, falando de tudo. Cara, eu comprei na Amazon todo tipo de livro de surdez, de surdo. Legal, gastei uma nota, uma grana preta. Quem dera, né? E aí o que acontece? O que a gente dá ideia? Mas fala que o surdo tem que ser assim. Gente, tudo bem, existe uma cultura surda. Ok, tem aquela cultura, mas às vezes tem uma subcultura também. Lembra que eu falei do surdo oralizado? O surdo que usa o bimodal, o surdo que usa o Libra, aquele que, né, consegue transitar em dois mundos, aquele que não. Existe especificidade, né? A Libra, ela é uma língua que eu diria que é uma porta para o universo surdo. Uma porta que abre, você entra e conhece o mundo todo. E nesse mundo todo, é que nem a sociedade, né? A gente fala do indígena, do quilombola, dentro de uma sociedade, aqui no universo todo, nós também temos vários aqui, né? Vamos pensar num formigueiro. Todas as formigas são iguais? Não. É que nem os surdos aqui. Todos os surdos são iguais? Não, mas todos vivem experiências visuais. Então, já começou ali, pedagogia visual, experiência visual, a gente já sabe. Mas, qual é a minha necessidade? Mônica. Qual é a necessidade da Tereza? Qual é a necessidade do Kleber? Qual é a necessidade da Mônica Carrapi? Qual é a necessidade de cada surdo que chega em você? Porque toda essa literatura que você tem, ela sim favorece o conhecimento. Mas a prática, você vai ter que somar com aquele que vem até você. Entende? Por que nós temos um grupo espírita só de estudo bilíngue? E não se mistura com ouvinte. Ouvinte que não sabe em Libra. Entenda? É um grupo de estudo bilíngue. Bilíngue porque sabe Libra e de outra. Não é só saber Libra, não, gente. É saber Libra implica conhecer, compreender, aceitar o universo surdo. É diferente. É muito diferente. Eu vou fazer um curso de Libra. Eu sei Libra. Tá bom, mas você... Ok, beleza. Libra, legal. Você pode ter uma palestra aqui. Você já é bilíngue, você está ali no curso de Libras, ok. Aí você me convida para tocar de espírita. Vai lá conhecer. Aí eu encontro em cada máscara, né? A Thaís desenvolvendo. Tem a Alda aqui também, né? A Alda.
a Alda, né, está aprendendo Libras, aí tá, né, vai tudo que é grupo de surdo da espírita, cara, tá bombando, né? E o que acontece? Aí eu vou na casa espírita de uma das duas, aí acontece ali uma palestra, né? Eu vou visitá-la. Ah, tem palestra, nossa, tema interessante. Eu vou assistir, você vem comigo interpretar, né? Ah, mas eu não estou intérprete, eu não sei, eu ainda estou no clube de livros. Ah, meu Deus do céu, ah, que desespero. Gente, parece que vou... Nossa, vamos desencarnar juntos daqui, bem na casa espírita, né? Calma, né? Calma. Não é, mas você não está. Também, não tem problema. A minha necessidade é que você faça bimodal. Eu entendo. Pode fazer portuguesado, que eu entendo. A minha necessidade, digo eu. Não tem problema. O outro choro, talvez a Tereza até pode até falar, né, da experiência dela também. Estou dando um exemplo. Faz devagar, pode fazer resumo, né? A Tereza, que ouvinte não sabe livro, pode, resumo, isso me explica, para ela entender, claro. Mas você não pede. Se você está aprendendo livro, por que você vai se travar? Ué, você está aprendendo livro para quê? Se não aceita, se acha que... Ah, mas eu estou falando que dá. Nós estamos falando que dá. Porque é pelo contato que você vai se desenvolver. Não é numa sala de aula. Fica pelo contato, corpo a corpo, né? Ali. Ou então online também, que é o caso meu, da Márcia, aqui, online, a gente está, né, nessa troca, que somos gente, somos espíritos encarnados, necessitados a aprender uma das leis morais, que é a lei da sociedade, não é? Essa lei aí, que a gente tem que entender um ao outro, então você tem que me entender, porque a gente tenta entender vocês, só que você peço que vocês entendam que nós temos uma característica e que a nossa adaptação vai 4 surdos ali na casa espírita, sabendo que você percebe que eles não vão se sentir, não vão conseguir desenvolver melhor com os ouvintes, então cria um estudo visualmente falando, né? Usando imagem, usando ali o recurso entre eles. Isso é segregação? Não, não é segregação. Não é segregação. Indígena pode até ser incluído, mas ele vai sentir falta dos pares. Entende? Então, se eu estou entre pares, eu estou no meu universo, mas não implica que se eu consigo desenvolver melhor com as minhas estratégias aqui, que compete ao meu desenvolvimento, eu vou conseguir lidar com vocês ali na palestra com uma pessoa que interpreta, ou com uma pessoa bilíngue. Mas o estudo sistematizado, eu preciso ter esse fato diferenciado. Eu não posso ser leitura, texto, leitura, explicação, para nós não funciona. Para nós que necessitamos da Libra, que necessitamos de recursos de imagético. Recursos de imagético, porque nós, mais uma vez, experiências visuais, trocando a intérprete. Eu acho que Librando eu consigo ficar mais calminha, né? Você está ali, está com as mãos nervosas, né? Tá tudo. Meu Deus, coitado da Verônica, né? Depois eu vou perguntar o que é melhor, falar ou interpretar em língua. Já vai a experiência aí para vocês que futuramente quiserem, né? Estar aí na pele das duas aqui. Né? Então, a Márcia vai precisar de uma outra palestra só para falar da interpretação, né? Como é que é ser intérprete espírita, né? A Verônica está bem disso, né? A Verônica e a André. Então, então é isso, gente. Eu tenho aqui conhecimento, ok, mas eu preciso chegar e falar para você, meu amigo, o que você pode fazer por mim e o que eu posso fazer por você e como que nós dois juntos podemos nos encaixar para que possamos realmente, de fato,
sentir a doutrina espírita dentro de nós e colocar isso no nosso cotidiano, tanto na nossa vida diária quanto para o outro, né? Porque o espiritismo é para todos, mas para todos como? Quando? Em que situação? De que maneira? De que recursos? Às vezes, é necessário separar para depois juntar, porque são contextos. Então, a gente tem que pensar nos contextos. Não é só colocar um texto ali e acabou, fazendo politicamente correto. Até eu e a Verônica, a gente fez parte da... Pode até falar aqui, né, Verônica, da Concebe, se você me permite. Obrigada, rapidamente. A Concebe é a Comunidade de Estudo Espírita Brasileira, tá? Ela tem uma trajetória, antes desse nome, ela tem uma trajetória desde 2015, através da Verônica e da Ronice, que não está aqui, e criou ali um estudo espírita bilíngue, mas com a prioridade de participação do estudo. O ouvinte era bem-vindo desde que também fosse bilíngue. A Concebe hoje ela está na mão da TED, que é uma federativa do Rio de Janeiro, mas até então éramos só nós, né, com um grupo de estudo, e também ajudávamos outros grupos, né, outras federativas, com interpretações. Porém, eu chegava na Verônica e também na Tereza, a outra Tereza que não está aqui, eu falava assim, gente, a Concebe não é fábrica de intérprete. Movimento espírita com surdo não é isso. Não é isso. É o protagonismo do surdo espírita. É o que nós estamos fazendo ainda. Toda segunda-feira nós temos palestrantes espíritas surdos, que é só livre. Ou seja, o nosso espaço, né? A nossa língua, é o movimento ali, entendeu? Bilíngue é isso. É o entendimento de como eles mostram essa palestra. Não é como vocês fazem, né? Com as palavras tão... né? O estilo Kardec, né? Aquela palavra tão difícil. Eu falei, nós vamos adaptar, né? Adapta aqui, até chegar na língua do povo. Tem que usar a língua do povo para entender, né? O linguajar do espiritismo. Mas a Libra a gente usa de uma maneira bem magética, bem visual. E tem aquela preocupação de... mas não entendeu 100%. Não, porque a gente sabe que o processo é esse, né? E a compreensão vai no ritmo de cada um. Aí você vai estar lá disponível para com a paciência, vai estar disponível ali, né? Para quem tiver dúvida, vai te procurar. Então, o projeto ali da Concebe, ela fez esse tipo de trabalho e deu oportunidade para muitos surdos que queriam entrar no espiritismo, mas não podiam, porque a maioria das casas espíritas não tinham aí essa abertura, né, digamos assim, de entendimento. A maioria alega falta de intérprete, porque intérprete é a primeira pessoa, realmente, a primeira pessoa para intermediar a comunicação. Mas percebemos que isso aí não era o suficiente, porque o intérprete precisaria ser espírita, e a partir daí também nós fizemos o quê? Grupo de trabalho dentro da Concebe, a validação de sinais de espírita, porque falta o sinalário espírita, a gente tem um vocabulário muito precário. E fizemos também grupo de trabalho com traduções e grupo de trabalho com mensagens, né? Informações espíritas, através da Libra, através do bilinguismo. Então, a gente traz o movimento social e o movimento espírita para que ambas fluam de uma maneira em que possa nos enxergar, dar essa visibilidade para nós, entender que não somos contra a inclusão, mas a inclusão em si, para nós, tem que entender que essa inclusão ainda está visando
está na visão clínico-terapêutica, ela está visando a surdez, não está visando a sugestividade. É isso que eu quero colocar aqui, como líder surda no espiritismo, entender? E lembrando, com saudade da Conceba, né? De ficar, não é bater boca, eu também é briguenta, né, gente? Mas ficar assim, não, mas assim, né? E a Verônica fica meio assim, calma, Mônica, tem muita paciência, tem que ter muito amor, pessoal ainda tem que aprender, tá? Tá, beleza. Beleza, então estou aqui com amorosidade, com muita disposição para que vocês possam abrir, né, dar esse primeiro passo de abrir a mente, abrir o coração, e entender, acolher esse surdo e falar para ele, olha, eu quero ajudar, me mostra como. Porque eu não quero pegar a literatura e jogar e você vai tirar assim. Não. Como vamos fazer? Vamos trilhar aqui, né, no caminho da luz, né, no caminho de Jesus. Obrigada. Gratidão. O último slide é... Quem Mônica, quiser colocar o último slide aí, é a imagem linda, né? tem uma pergunta da Andréia no chat, Mônica. Essa é a Andréia. Espera aí, deixa eu fechar aqui, porque meu computador tá... Espera aí. Deixa eu ver aqui que é melhor no celular. Beleza. Ótimo. Obrigada por essa pergunta, André. Você é show. Não é à toa que os amiguinhos que estão, chama a André para te aprontar, porque ela também vai participar. Olha, mas eu não sei Libra. Eu quero poder acolher os estudo. Como é que eu faço? Eu posso? Sim. Sim, porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, como um bom espírita, é o quê? O que vocês acham? É a boa vontade, né, de acolher, não é isso? É aquele amor, né, aquela abertura, aceitar o diferente, né? Então, você tem boa vontade. Você tem que querer. Não é isso? E depois disso, como eu falei, como que eu vou me ajudar? Olha, não tem livro. Automaticamente, seja virtual ou online, nós nos ajudamos. Nós nos ajudamos. A Alda, a Márcia, eu não sei se tem mais gente aqui, elas participam, elas entram, né, quando podem. Nós temos um grupo chamado Luz, significa sinalizando luz. Eu fiquei assim, surpresa com o rápido desenvolvimento das duas, em comparação com outros ouvintes que não participam de grupo de surdo bilíngue e que ficam em grupo que tem intérprete de voz, até como aqui, sabe? Estão mais devagar, estão demorando mais, digamos assim, na aquisição da língua. Porque nesse grupo, eu sou uma das facilitadoras. Essa Libra, gente. Sem som nenhum. E posso garantir que não é só a Márcia e a Alda, não. As duas já tinham um nível baixo, superficial. Tinha duas. Tinha, não, tem duas que estavam assim, quase nada. A Sônia, né? Estava quase nada ali. E o esforço dela. Ela lá, fazendo cursinho, né, de Libra, lá no outro grupo espírita, mas ela ali participando, ela tenta, fazendo, e ela copiando os sinais, e buscando, pesquisando, e ela vinha, me perguntava, eu vi você fazer sinal assim, eu vi o Kleber fazer aquele sinal, mas o que significa? Me ajuda. Tá, é isso. Quando você quer, quando você coloca como uma das suas prioridades, a coisa avança. Avança. Não tem segredo. Quando eu quero, eu consigo. Eu me esforço, eu vou atrás.
Outra coisa que eu falei para a Márcia, que é a proposta, é o aprendizado da Libra com o surdo que frequenta na casa espírita. Seja online ou seja físico. Ah, tem surdo aqui, legal. Esse surdo pode estar ensinando, vai trazendo mais outros surdos. Vamos trabalhar aqui, vamos, como eu estou fazendo agora com o pessoal da FEB. Eu estou dando Libras avançada para eles, no contexto espírita. Então, ele vem, né? Quem quer, quem deseja, vai aprendendo. Aí, alguns querem ser intérprete, outros apenas comunicar, outros apenas ajudar ali no meio social, né? Da maneira que pode. É possível? Tudo é possível. Da mesma forma que eu quero aprender, tudo pode querer aprender a língua portuguesa, e você ensinar. Eu faço parte da FEB também, do grupo de tradução de texto de Joana de Andes. O facilitador ele converte para a linguagem mais simples, né? Uma linguagem coloquial do nosso tempo, a linguagem da Joana, e passa para mim e para a Cultura. Esse estudo ele não usa a língua portuguesa da maneira como eu uso. Para ele é uma segunda língua, literalmente, é como se fosse um estrangeiro dentro do seu próprio país. É igual refugiado, igual que está aprendendo a língua portuguesa, mas ele se esforça pra caramba. E ele pega, ele vai interpretando da maneira dele e mostra a tradução. E eu vou ajudando ele na correção da língua portuguesa. E aí a gente consegue passar a mensagem na Libra e tem a parte da voz para que os ouvintes que fazem parte do grupo não fiquem de fora. Então, é todo um processo aí, né? de encaixe, de amor, de querer, entendeu? De se preocupar ali com o outro, para que o outro entenda, receba essa mensagem, entende? Vocês aí são um grupo. Ah, mas eu quero trabalhar com inclusão. Como que eu vou fazer? Pergunte, é aquela coisa, né? Não adianta você ouvinte falar de surdo, que você não é surda, né? Então, pergunta a quem entende, a quem pode aí ajudar e vai fazendo trabalho. Ah, vamos tentar aqui. Ah, essa estratégia não funcionou. Vamos tentar outra, vamos tentar outra. Porque não existe resultado final. É sempre processual, é sempre formativo, sabe? Então, a gente está sempre vendo aquele resultado no meio do caminho. E se aquele resultado está truncado, está ruim, como que a gente vai tentar, vamos conversar, vamos, né, orar para que a gente possa achar a melhor maneira, o melhor caminho, para que todos se sintam acolhidos, todos, né, respeitando essa especificidade. Então, 9h32, já passou 2 minutos, falou que era até 9h30, tá? E ninguém aqui encostou, para, teto, nada, tá, vou continuar. Quem me conhece sabe, e vai, né? Eu crochê ali e vai formando uma manta. Obrigada, Márcia, Verônica, Andréia, a todos aí também, principalmente aos colegas todos, amigos todos, né? E que você continue com esse trabalho maravilhoso. E colocar também aí a Libra junto, a Libra da comunidade Tuda, a cultura Tuda, dentro de vocês também. Bem-vindo à nossa comunidade Tuda. Deus abençoe a todos. Para bater palmas é aqui, assim. gente, porque ninguém vai ouvir, nem eu. Obrigada. Vou destacar também aqui. Todo mundo. Nica, deixa eu tirar aqui. Muito obrigado pela sua entrega nesse trabalho e pelo seu dinamismo e por essa boa vontade de você vir até nós aqui, que somos, ou pelo menos eu sou analfabeto em Libras, não é? E estamos aqui para querer aprender um pouco a respeito disso da maneira que for possível, mesmo que para a gente chegar no alfabeto tem que começar do beabá, né? A gente
tentando começar isso, pelo menos primeiro com a vontade, com a sensibilização para isso, né? Eu só queria agradecer a presença de todos, da comunidade surda, são, vão ser sempre muito bem-vindos, aí desde que a gente tenha, claro, condição de estar colaborando para o aprendizado, né, de todos, lógico, e também os outros amigos que já nos conhecem, muito obrigado. Mas eu fiz um paralelo daquilo que a Nica estava falando com o ensino para crianças, né? A, as obras de Kardec, que a gente se baseia, ele escreveu em francês. E ele escreveu em língua culta, no século XIX. Quer dizer, para se popularizar, teve que atualizar um pouco os meios de divulgação. Se ficasse só nisso, como é que nós brasileiros íamos ter acesso? Então, iríamos ter que falar francês. Mais do que isso, teríamos que ter condição de ir para a França e comprar lá os livros, ou, enfim, acessar o livro. Então, adequação é uma coisa importante, né? Os livros foram divulgados, foram traduzidos, e quando chega nos diversos países, tem os públicos diferentes dentro dos países, com os seus canais de comunicação. Para a criança, nós não podemos trabalhar os livros de Kardec, mesmo em português, com a linguagem que estão escritos nos livros. Nós temos que adequar a linguagem do que está ali para as crianças e para cada faixa das crianças. As crianças também não são iguais, não é? Da mesma maneira, para quem tem qualquer outro tipo de necessidade. Quer dizer, os livros têm que ser traduzidos, têm que estar em braille para quem é cego, têm que ser traduzidos numa linguagem mais fácil para quem tem uma escolaridade menor, tem que ser, enfim, é isso, né? É isso que ele tem que fazer. Isso é inclusão, né? Isso é se adequar, porque se o espiritismo é para todos, como disse a Nica, como é que ele vai chegar em todos se não for pelos canais de cada um? Se ele não chegar em alguém, não é culpa de Kardec, né? É culpa de quem não providenciou os canais para isso. Então, é muito importante isso, é muito importante que a gente possa entender essa necessidade de cada um, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, esse é o momento. Obrigado aí a Verônica, obrigado Andréia, fantástico o trabalho de vocês também, muito obrigado. Márcia, quer falar alguma coisa? Gostaria, só para terminar. A Andréia levantou a mão, vai para trocar, Andréia? Obrigada, Verônica. Então, Para mim caiu aqui, eu não consegui ver toda a sua fala, Ricardo, mas agradecida também. Então, Nica, eu queria agradecer porque a noite de hoje foi muito significativa em vários aspectos que eu nem vou começar a falar aqui, mas como é importante, né, a gente saber que nessa palavra que a gente defende, que a gente aprende, que a gente está aprendendo há pouco tempo, né, sobre inclusão, a diferença de segregação, integração e inclusão, como também a gente precisa ter um entendimento, uma compreensão correta, né, dessa coisa da inclusão e de respeitar, né, aquela frase, nada sobre nós sem nós. Porque às vezes a gente não sabe, a gente quer saber e a gente se atira de cabeça no movimento, só que a gente não pergunta para as pessoas que estão ali, que deviam ser protagonistas, né?
como é que esse movimento tem que ser orquestrado? Porque ele tem que ser orquestrado por quem está ali, se sentindo excluído, está se sentindo fora, e realmente, de novo, né, a gente faz uma comparação, como se os surdos fizessem todo o planejamento da vida dos ouvintes, como? E a gente, na vula, naquela coisa de querer ajudar, a gente vai para fazer todo o planejamento de vida e de inclusão do surdo na casa espírita, sem perguntar para o surdo como que ele quer ser incluído, ou como que a compreensão, né, do que da palavra inclusão. Então, Nica, eu queria te agradecer demais, porque nós todos aqui, ouvintes, né, que nascemos ouvintes, né, também somos complicados, a gente tem umas complicações na vida, mas a gente pode refletir, e essa reflexão conjunta pode ser muito boa para as nossas novas escolhas desse caminho, para a gente poder evoluir, para a gente poder aprender junto, compreender e respeitar, né, a comunidade surda, a cultura surda, o conhecimento, eu acho, e também da gente aprender o que é ser humilde, essa humildade, né? Acho que a noite de hoje, né, foi um convite à humildade, ao estudo, mas principalmente, muito importante, a humildade de que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, como é bom a gente ter uma pessoa, né, que aceita essa de bom coração, né, que você falou, dessa boa vontade, né, de oferecer esse esclarecimento que a gente precisa tanto. E assim, eu queria, em nome de todo o grupo, nesse mês do nosso aniversário, né, comemorar junto com a comunidade surda, né, do setembro azul, né, da gente fazer essa comemoração junta, porque todo o caminho é muito árduo, né? Vocês têm anos e anos de história, de trajetória, de luta, de muito esforço, né, Nica? E nós temos 2 anos, mas foi árduo, e a gente quer muito, acho que está todo mundo com muita vontade, muito ávido de realizar. Então, eu queria te agradecer a sua generosidade de vir hoje aqui, com a sua paciência, né? Falar com a gente. A gente foi um privilégio, agradeço a todo mundo. O pessoal da USID, da Baixada Santista está aí também, a Rita, né? Então, nós estamos aqui numa comunidade, assim, de irmãos, de uma irmandade espiritual. Então, era isso que eu queria agradecer. Fala, Nica. A Nica quer se comunicar. Obrigada, Isso, a Andréia. Nica também está com a Obrigada, mão Andréia. levantada. Eu vou destacar ela. Obrigadão, gratidão, Jesus, gratidão a todos, também espirituais que estiveram aqui conosco. E eu não poderia deixar de falar, que não faz, e eu me esquecendo. Então, eu quero que vocês, principalmente os todos da parte sentindo, né, felicidade aí, Setembro Azul, dia 26 de setembro, que é um dia nacional do surdo aqui no Brasil, e vai ter também uma palestra, né, educativa, evangelizadora, na segunda-feira, às 7 horas da noite, que a gente vai falar sobre o surdo espírita. Então, eu quero aproveitar Setembro Azul que vocês fiquem com as mãozinhas levantadas, dando parabéns para nós, né, para nós surdos. Não é verdade? Tereza, César, a Cláudia também está aí, né, tudo. E também a gente tem na alma surda. Eu brinco, né? Falo que a Verônica tem alma surda, né? E a Andréa também. Ah, verdade, né?
A Andréia é filha de surdo, né, Coda. Então, hoje a gente está numa comunidade maravilhosa, né? Então, parabéns a todos os surdos encarnados, né? Encarnados, desencarnados, que fizeram acontecer essa história tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Tá? Gratidão, só gratidão. Então, Então vamos nos ver. eu gostaria de pedir para Marildes fazer a nossa prece final. Marildes, começamos com o surdo e agora vamos terminar com o ouvido. Eu Vai vou, trocar, né? vou trocar ela, A deixar ela Marildes pela Mônica. aqui. E Boa a gente noite. só vai pedir depois para ficar um pouquinho mais de tempo para a gente tirar a nossa foto da galeria, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigada por essa oportunidade. Foi lindo. Obrigada a todos que vieram, a Márcia que proporcionou para a gente. Eu estou aqui emocionadíssima. Agradeço muito. E é com esse sentimento de gratidão, de amor no nosso coração, que transborda diante de nós, que nós gostaríamos de agradecer a Deus por essa vida, que é tão especial, que é tão maravilhosa, que é tão cheia de oportunidades, seja ela no corpo em que estivermos, com as dificuldades que nós tivermos, mas é uma vida que nos enche de oportunidade, de aprendizado, de grandes oportunidades de evolução e crescimento espiritual, que é o que importa na nossa trajetória. Pai, obrigada por mais essa noite de bênção, de luz, de alegria e de reencontros. Que o seu amor se estenda por cada um de nós que estamos aqui, espalhando esse amor para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, nas nossas famílias, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, na nossa vida toda. E estendendo também, Pai, essas bênçãos de luz a todos aqueles que necessitam, a todos aqueles que nesse momento passam por dificuldades, que eles sejam acolhidos, que eles sejam abraçados e que esse abraço e esse acolhimento possa enchê-los de força, de coragem para seguirem a sua trajetória, para vencerem os obstáculos e conseguirem, Pai, encontrarem a razão, o propósito maior das nossas vidas aqui na Terra, que é sermos felizes e sermos seres melhores. Que as suas bênçãos, Pai, nos acompanhem nesta noite, que possa nos encher cada vez mais de paz, de equilíbrio físico e espiritual. Obrigada, Senhor. Obrigada aos espíritos amigos que estiveram conosco. Obrigada a todos esses irmãos, encarnados e desencarnados, que puderam proporcionar essa noite tão linda, tão maravilhosa. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Ricardo. Coloca, obrigada, Marildes, obrigada, Andréia. Obrigada a vocês. Coloca na galeria, por favor. Vamos tirar nossa Isso. foto. Então eu vou tirar os destaques, já tiramos as fotos, tá bom? Isso. Bom, olha, quem puder fazer esse símbolo, né?
esse símbolo. É o I, o L e o Y do I love you. Vamos lá? É o dedinho, o indicador e o polegar. Vamos lá, tirar. X. Vamos de X. novo. Obrigada, gente.